Boa tarde, pessoal. Começando mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar. Hoje vou trazer um tema aqui bem legal, que eu acho que todo mundo aí vai adorar, família toda, que é o tema sobre tatuagem. Quem aí não tem ou gostaria de fazer uma, não é mesmo? Tatuagem é uma coisa que virou moda, popularizou totalmente. Hoje em dia é difícil a gente ver alguém que não tenha uma tatuagem, não é mesmo? Então, eu vou contar um pouquinho sobre essa história, sobre esse universo encantador da arte e da cultura de modificação dos corpos, que é a tatuagem. Um artista holandês chamado Henk Schiefmacher se dedicou a mostrar em um livro a sua coleção com cerca de 40 mil objetos e obras de arte relacionadas a tatu. É uma das maiores coleções do mundo. E ele fez com isso um livro, ele lançou um livro, tá, sobre tatu desde 1730 até 1970, com toda a coleção particular dele. Vocês aí que estão me assistindo sabiam que existe isso? Uma pessoa que é colecionadora e que tem livro publicado e que tem um acervo maior do mundo com objetos relacionados à tatuagem? Eu nem imaginava, gente. A arte da tatuagem, ela pode ser rastreada há mais de 5.000 anos, tá? Até um humano naturalmente mumificado chamado Otzi, com 61 marcações incisivas a carvão. Essas são as tatuagens mais antigas do mundo que se tem conhecimento. A prática de pintar a pele de alguém tem uma história complexa. E como outras formas de arte, seu próprio conjunto de tradições culturais, efêmeras, inclui ferramentas antigas, pinturas históricas, fotografias etnográficas. Assim como outras artes, esse mercado da tatuagem tem o seu próprio nicho e os seus próprios museus. Existe até museu, gente, sobre tatuagem. Tá? Eu vou dar uns exemplos aqui. O Museu Daredevil, na cidade de Nova York, e o Museu e Estúdio Lilo Turo Tattoo, de São Francisco, batizado em homenagem ao lendário tatuador e favorito das celebridades, que em sua época tatuou em famosos como Cher e a Janis Joplin. Já o tatuador holandês, esse que eu citei para vocês, do acervo, tem como clientes a Lady Gaga, Kurt Cobain e a Kate Haring. Tá? Esse tatuador holandês disse uma frase bem importante. A internet criou um novo público para a tatuagem. Justamente, gente, foi a internet que disseminou essa cultura da tatuagem, que tornou ela popular e tornou ela acessível a todas as classes sociais, a todas as pessoas, não importando idade, gênero, enfim. A tatuagem virou uma coisa hoje muito socialmente aceitável. Mas nem sempre foi assim. Essa coleção do particular do Schiefmacher, ela inclui imagens em estilogravura japonesas de personagens kabuki, tatuados do século XIX, cinzéis de tatuagens feitos de madeira e ossos do início dos anos 1900. Tá? E ele é um tatuador que atua desde os anos 70. Ele se define, isso é muito legal, como Rembrandt do homem pobre, pois ele diz que tatuar é a arte do homem comum. Não é um tipo de coisa altamente intelectual. É muito fácil de ler e tem símbolos que são adequados para você, para todos nós. Uma simples tatuagem é uma forma de comunicação. Gente, nos últimos anos, a popularidade dessa arte disparou. Né? Em 2019, para vocês terem uma ideia, a Ipsos, que é uma empresa de pesquisa de mercado, descobriu que quase 1/3 dos americanos tem pelo menos uma tatuagem, o que representa um aumento de 21% em 7 anos. No início dos anos 70, tatuagem na Holanda era algo excepcional. E não era só na Holanda, não. Por aqui também. A gente via poucas pessoas. Partes da coleção de Schiefmacher foram emprestadas até para o Museu de História Natural de Los Angeles. E não é incomum
que algumas pessoas doem a sua própria pele tatuada para exibição após a sua morte. Gente, isso era uma coisa que eu nem imaginava. A pessoa fazer uma doação da própria pele para exposição no museu de tatuagem. Incrível, não é? Então, ele considera suas tatuagens uma forma de comunicação que lhe deu o acesso que ele nunca teria de outra forma. É como se fosse um passaporte para diferentes culturas. A tatuagem, enfim, é uma das formas de modificação do corpo mais conhecida e cultuada do mundo. É uma arte permanente, como todo mundo sabe, feita na pele, é subcutânea, né? Então vai na camada mais profunda da pele, através da introdução de pigmentos, né? Por meio de agulhas. Para os cultuadores dessa prática, é uma obra de arte viva e temporal, tanto quanto a vida. No Brasil, gente, a tatuagem elétrica, essas que são as conhecidas pelos motorzinhos, surgiram meados dos anos 60, na cidade de Santos, e foi introduzida pelo dinamarquês Luc Gregersen, que é o tal do Luc Tattoo, que teve sua loja nas proximidades do Cais, onde na época era uma zona de boemia e prostituição na cidade de Santos. Isso contribuiu bastante para a disseminação de preconceitos e discriminação da atividade. Então, a localização da loja era numa região de intensa circulação de imigrantes embarcados, envolvidos com drogas, prostituição, enfim, tudo isso fez estigmatizar de uma forma negativa a arte da tatuagem. E se tornou, por muitas e muitas décadas, como se fosse uma arte marginal. Então, por isso que não era muito bem vista e por isso não era muito difundida. Mas hoje, com a TV e a internet, a tatuagem atingiu todas as camadas da população brasileira sem distinções. Os temas, gente, são infinitos. Então, você que está pensando em fazer uma tatuagem, ou se você quer uma inspiração para uma tatuagem, os temas são os mais variados, de acordo com os tatuadores, com a especialidade de cada um, e também com aquele que vai se tatuar. Considera-se um movimento do ser simbólico social. Inspirações para você fazer uma tatuagem aí. Depende do contexto que você está, do seu ambiente, da sua época, do seu nível cultural, das suas influências, do modismo, das ideologias, das suas crenças, enfim, se você tem um espírito despojado que pretende modificar o seu corpo, então você pode ser um adepto dessa arte, porque é um movimento complexo e sobredeterminado. Então, as causas que geram a pessoa a fazer uma tatuagem são inúmeras, né? Pode ser para marcar um momento, uma época, uma história, ou simplesmente por apreciar a arte. Apesar de permanente, é possível hoje em dia fazer-se a remoção de tatuagem. Então, se você está aí querendo fazer, mas tem um pouquinho de receio aí de se arrepender, você saiba que existe a possibilidade de remoção. Mas quem faz uma tatuagem, é melhor não pensar nessa possibilidade. Porque é necessário fazer um tratamento com laser, que muitas vezes o custo elevado e a dor podem ser desanimadores e até maiores do que se fazer uma tatuagem. Então, para vocês terem uma ideia que eu achei muito curioso, antes do laser, fazia-se a remoção das tatuagens com métodos de dermoabrasão e sal-abrasão, ou seja, esfregava-se a pele com sal. Isso é uma coisa que eu nem imaginava, gente, mas era assim que se fazia para remover. O Brasil é o 9º país onde as pessoas mais se tatuam. 30% da população brasileira tem alguma tatuagem, segundo o Instituto Alemão Dahlia. O ritmo de crescimento está cada vez mais acelerado no Brasil. No último ano, cresceu em 25% e no exterior, 23%. Então, no Brasil, cresceu mais do que lá fora, segundo a Associação Nacional dos Tatuadores. É uma forma de expressão artística que cada vez mais comum e mais aceita na sociedade, principalmente aqui no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, nessa pesquisa que eu fiz, as tatuagens mais comuns e as preferidas, as queridinhas dos brasileiros. A gente fez um ranking aqui, né, através das pesquisas,
quais são as mais pedidas dos estúdios? Leão, rosas, frases e citações, formas geométricas e nomes, segundo a Associação Nacional dos Tatuadores, novamente. Leão, por que leão? Porque indica força, beleza imponente, liderança, realeza. Essa é a mais pedida, segundo a associação. As rosas vêm ocupando o segundo lugar, pois são atemporais e versáteis, né? Amor, representa beleza e também delicadeza. As formas geométricas dão uma estética moderna e sofisticada ao mesmo tempo, trazendo um equilíbrio, uma simetria e uma geometria esteticamente agradável, tá? Por exemplo, um exemplo de tatuagem geométrica bastante pedida são as mandalas, né? Mandalas que trazem todo o equilíbrio aí. As frases e citações também são bastante comuns, porque é uma forma de expressar sentimentos, ideias, valores ou crenças. Até trechos de música são usados nessas citações. Os nomes, como uma maneira de homenagear um ente querido, um amigo próximo, ou o nascimento de um filho, ou do neto, ou de um parceiro afetivo. Então, eternizam momentos marcantes, né? Então, por isso que as pessoas gostam de colocar o nome daquela pessoa especial. As caveiras também são bastante pedidas, aí para quem quer um estilo mais sombrio e mais desafiador. As tatuagens de caveiras, elas têm diferentes simbologias e elas podem ter diferentes e diversos significados para as pessoas diferentes também. Então, assim, muitas vezes você acha que a caveira pode ser alguma coisa representando mal, mas não, depende da crença de cada um. Então, elas são bastante pedidas e bastante cultuadas aí pro pessoal da música, do rock, enfim. As tatuagens chamadas de tradicionais são aquelas clássicas como âncoras, águias, corações. Elas são atemporais e são sempre presentes nos pedidos dos tatuadores dos estúdios. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados ao se fazer e manter uma tatuagem no verão, porque o verão está chegando, está se aproximando e cresce a vontade das pessoas de fazer uma tatuagem. Por quê? Porque é a época do ano em que o corpo está mais à mostra, mais em evidência. Você vai para a praia, você quer exibir aquela sua nova arte ali no seu corpo. Então, o verão é a estação, por outro lado, em contrapartida, menos favorável, menos recomendada para quem busca se tatuar, apesar da procura ser maior, né? Por quê? Porque o sol pode prejudicar a cicatrização, se a sua tatuagem é recente, segundo os dermatologistas. Mas é possível, sim, fazê-la no verão. Não deixe o seu sonho para depois, mas você precisa apenas tomar alguns cuidados, como evitar mergulhos, né? O sol também pode desbotar, o sol direto desbotar o pigmento. Escolher um estúdio que siga as recomendações da Anvisa, isso é importante para a saúde. E, conhecer trabalhos anteriores feitos pelo seu tatuador, para você saber que tipo de tatuagem que ele faz, que tipo de trabalho, qual é o traçado dele, para você ter uma referência para depois não se arrepender. Retirar aquele filme plástico de proteção que eles costumam colocar na tatuagem após 6 ou 8 horas. Aquilo serve, gente, para proteger contra micro-organismos, porque a pele foi ferida recentemente e ela fica aberta, os poros abertos. Então, precisa cobrir com aquele plástico filme para poder não ter perigo de contaminação. Limpá-la com frequência, de 2 a 3 vezes ao dia, com sabão neutro e água morna. Evitar molhar o local, mesmo que você precise tomar seu banho, obviamente, você deve proteger a tatuagem para preservar ela contra a umidade. Então, protege no banho, deixa o local sempre seco, o mais que você puder possível. Evitar praia, piscina de 10 a 15 dias após fazer uma tatuagem. Secar com cuidado para não irritar a pele, sem esfregar muito. E usar creme hidratante. A hidratação é muito importante para esse período. Não se expor ao sol por 2 ou 3 semanas após fazer a tatuagem. E depois de cicatrizada, colocar bastante protetor solar após a cicatrização, para você proteger a sua tatuagem, evitar o desbotamento e deixá-la sempre linda.
E para aqueles que têm mais receio de não se expor ao sol, existem aquelas camisetas, aquelas roupas apropriadas com proteção UV. Você pode colocar uma manga longa ali e sair para sua praia e aproveitar o seu rolê no sol e no mar. Tá bom? Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês, um tema super interessante que todo mundo tem interesse em fazer ou já pensou, aí serve de inspiração para quem está procurando tatuar o próprio corpo. Beijos e até a próxima!